Segundo os dados do site da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, no mundo já somam-se 107.423.526 casos de contaminação pelo vírus chinês. Destes, mais de 2 milhões de pessoas nos deixaram. Só nas Américas, segundo a Organização Pan-Americana para a Saúde, foram 47.814.602 casos confirmados, e desses 1.120.144 pessoas também nos deixaram. Esses dados atualizados até 12 de fevereiro de 2021. Já no Brasil, temos atualizados os dados no site do Ministério da Saúde, que constam um número de mais de 10.300.000 pessoas que contraíram a doença. Sendo que destes, mais de 251 mil brasileiros vieram a óbito e mais de 9 milhões que conseguiram dar a volta por cima e recuperar da doença. Por que estou dando esses dados? Porque faz aproximadamente um ano que o vírus encontra-se em nosso meio, em terras brasileiras. E nesse aproximadamente um ano, muita água rolou por debaixo da ponte. E é muito certo que com esse número de quase 250 mil mortes aqui no Brasil, você, assim como eu, já tenhamos perdido algum ente querido muito próximo, ou que até já estejamos inseridos nas estatísticas dos mais de 9 milhões de pessoas que contaminaram-se e sobreviveram à doença. Bom, só para relembrar, os primeiros casos da doença começaram a surgir em Wuhan, na China, no final de 2019. E esse início, historicamente falando, foi um início bastante nebuloso, já que começou na China, que não tem uma tradição, digamos assim, por questões políticas, de ser muito transparente com dados, já que é um país com um regime político ditatorial e comunista. Sabe-se, inclusive, que os primeiros médicos que identificaram a doença e a facilidade que ela tinha para se espalhar e ousaram falar sobre isso, foram presos e acabaram morrendo na prisão. Mas o início nebuloso não foi só por causa da China, não. A própria OMS se mostrou confusa ou mal intencionada mesmo, se mostrando muitas vezes complacente com a negligência chinesa na divulgação de dados e na própria aceitação de que a doença já estava se espalhando rapidamente pelo mundo e que isso se tornaria uma pandemia. A OMS foi tão complacente que seu diretor, o Tedros Adhanom, um comunista etíope, chegou por algumas vezes a tecer elogios à China, enaltecendo o modo como ela estava tratando a situação. Só em março de 2020, quando já morriam pessoas por todo o mundo, porque o vírus já havia se espalhado por mais de 114 países, é que a Organização Mundial da Saúde assumiu a gravidade da doença surgida na China, admitiu o seu erro e declarou que o mundo vivia uma pandemia. Enquanto isso, aqui em terras de futebol e carnaval, o carnaval acontecia normalmente em fins de fevereiro do ano passado, apesar dos vários alardes sobre a crise humanitária que se avizinhava. E pasmem, o Carnaval de 2020, em São Paulo, foi no dia 21 e 22 de fevereiro. E o primeiro caso confirmado da doença em terras brasileiras também foi em São Paulo, no dia 26 de fevereiro. Estou querendo dizer com isso que a culpa do que estamos vivendo é do Carnaval de 2020? Talvez um pouco, mas não é bem isso, porque o buraco é bem mais embaixo. Depois disso, tivemos uma lenga-lenga política sem precedentes, com o Supremo tomando partido na causa política, lockdowns, 2 ministros da saúde sucumbido ao cargo, governadores e prefeitos sendo investigados por corrupção e ingerência com o dinheiro público, inclusive de recursos destinados à saúde
e em uma guerra midiática horrorosa. Todos, sem exceção, tentando tirar proveito da desgraça alheia. É aquela velha máxima, quando uns choram, outros vendem lenço. O problema é que no meio disso tudo, meu amigo, estamos nós, eu e você, que vamos nos supermercados e nos estarrecemos com o preço das coisas, que olhamos nossos investimentos e rendas derreterem, e isso nos dá a certeza de que não somos nós os vendedores de lenço, somos a outra parte, os que estão chorando. Choramos nossos entes que engrossam as estatísticas dos 250 mil mortos computados em nosso país, 250 mil que não são números, são tios, tias, avós, pais, mães, são estes. Choramos nossos custos da pandemia e choramos porque a notícia não é das alviçareiras. A notícia é que pode e tudo pode ficar mais crítico ainda. O país já não comporta mais auxílios emergenciais para os mais vulneráveis, já não comporta mais malandros como políticos e estamos cheios deles, tanto os vulneráveis quanto os políticos malandros. É triste, eu sei. Em abril do ano passado, o STF passou o gerenciamento político da pandemia para prefeitos e governadores. Muitos se mostraram aloprados, outros corruptos, mas a maioria se mostrou incompetente. O governo federal despejou o dinheiro público em verbas direcionadas aos municípios, verbas que ou foram usadas de forma indevida, como já visto em diversas situações, ou nem usadas por incompetência. E no meio disso tudo, meu amigo, eu e você mais uma vez, cidadãos que trabalham, pagam impostos e têm seus entes somados aos números das fatalidades dessa doença. É só olhar, nem testes para exame muitos municípios têm. Cadê? Em um ano de pandemia, os hospitais de campanha, cadê eles que começaram a ser montados lá no início? O que está nos matando desde o início da pandemia, meu amigo, não é somente um vírusinho lá de Wuhan, na China. O que está nos matando, o que está matando o nosso país, nossa economia, nossos empregos, nossos familiares, é o vírus da incompetência. Incompetência dos nossos políticos, a incompetência dos que têm a responsabilidade de gerenciar essa crise sanitária. Desde o senhor diretor da ONU até o mais simples vereadorzinho aí da sua cidade. É isso. O nome da praga maior que devasta o nosso país chama-se incompetência. E pense nisso, da próxima vez que você olhar na cara daquele seu político de estimação, ele pode ser um destes. E se você concorda comigo, comente aqui embaixo no vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo.